Oi gente, aqui é a Ju do Potterish e hoje eu trouxe pra vocês uma comparação entre Harry Potter e o nazismo. A J.K. já falou sobre esse assunto e esse é um assunto amplamente discutido entre os fãs, então eu trouxe pra vocês alguns pontos onde as histórias se conectam. O primeiro é o mais óbvio de todos, que é a comparação entre Voldemort e Hitler. Hitler cresceu numa região muito pobre e cercado de judeus, e ele achava que os judeus eram culpados pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra e por toda a pobreza que seguiu depois disso. E Voldemort, como a gente já sabe, cresceu num orfanato trouxa. E ele se achava superior a todas aquelas outras crianças, tanto que ele achava ok fazer pequenas mágicas para torturar essas crianças e amedrontar elas de alguma forma. A gente sabe também, não dá pra negar, que os dois eram muito inteligentes, tanto que eles conseguiam convencer massas a seguir os ideais que eles acreditavam, a seguir o que eles falavam e pregavam. Um segundo ponto é Dumbledore e Grindelwald. A gente sabe que depois Dumbledore cresceu e se tornou uma peça fundamental para a derrota de Voldemort, mas não dá para negar que na juventude os dois tinham ideias semelhantes a Hitler. Os dois achavam que os bruxos eram seres superiores aos trouxas, eram seres soberanos, e eles achavam que estavam fazendo um favor para os outros bruxos quando eles diziam isso, tanto que eles tinham como slogan para o bem maior. Eles achavam que os trouxas deviam servir aos bruxos de alguma forma, e um ponto legal também sobre isso é que Grindelwald foi derrotado em 1945, que foi o ano da morte de Hitler. Um terceiro personagem que tem ideias semelhantes a Hitler é Salazar Slytherin, o fundador da Sonserina. Quando eles foram fundar a escola, ele queria que só fossem aceitos alunos de sangue puro. Mas como os outros fundadores não concordaram, a gente sabe que a solução que ele encontrou foi abrir a Câmara Secreta. E ele colocou dentro da Câmara Secreta um monstro que seria libertado no futuro por um herdeiro direto dele. E esse monstro iria aniquilar todos os nascidos trouxas que estudassem na escola na época que a Câmara fosse aberta. E isso é muito parecido com o que Hitler queria fazer com os judeus, o que Hitler fez com os judeus, na verdade. Ele achava que os judeus não eram dignos de viver no mesmo ambiente, né, que ele estava tentando purificar, que eles não eram dignos de viver, na verdade, que era o que o Salazar também pensava. Um outro ponto também legal é a conversão dessas histórias em questão de ministério. Quando Voldemort dominou o Ministério de Magia, por assim dizer, foi criada a Comissão de Registro de Nascidos Trouxas. O que essa comissão fazia? A gente viu isso com a Senhora Cattermole, que é aquela personagem que tá indo ser interrogada quando Ron, Harry e Hermione invadem o Ministério para tentar recuperar o Horcrux. Nada mais era do que uma triagem para saber se aquela pessoa tinha sangue puro ou não. E os que eram considerados sangue ruins passavam por essa triagem, eram considerados sangue ruins, iam por uma sala cercada de dementadores. E isso também acontecia com os judeus. Os judeus, quando eram julgados judeus, iam para campos de concentração e lá eles eram mortos. Outra convergência das histórias também é a questão da manipulação da mídia. Na época da Segunda Guerra, a mídia que discordava de Hitler sofria penas severas, tanto quanto a morte, e quem discordava de Voldemort, quando ele estava dominando o ministério, também sofria consequências parecidas. Um grande exemplo é o pai da Luna, né? Que teve a filha sequestrada e torturas porque ele pregava coisas a favor do Harry Potter e contra a aniquilação de raça que Voldemort queria fazer. Se eu esqueci de algum ponto onde as histórias se convergem ou de algum personagem, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo.